Who's ready for the word tonight? Quem está preparado para a ministração agora, nessa noite? Hallelujah, hallelujah. I need your help. Eu preciso da sua ajuda. I need your help. Preciso da sua ajuda. I need to know if you guys are understanding the word or not. Eu preciso saber se vocês vão estar entendendo a palavra ou não. So, let's make an agreement. Let's make an agreement. Vamos fazer um acordo. If I say something that touches your heart, if I say something, Se eu falar alguma coisa que tocar o seu coração, if I say something that the Lord talks to you, se eu falar alguma coisa que Deus ele falou no seu coração, que o Senhor falou no seu coração, I want to ask you to give an amen. eu te convido a falar um amém, I want to invite you to say glory to God. a falar um glória a Deus, I want to invite you to say hallelujah. a falar um aleluia. I just don't want you to be silent. Só não quero que você fique em silêncio. Amen? Amém? Amen? Amém? Let's give it a try. Amen? Amém? Hallelujah. So guys, this week, in the beginning of the week, So, pessoal, no começo dessa semana, I started to prepare my sermon. eu comecei a preparar a minha ministração. And I started to pray to the Lord, E eu comecei a orar a Deus, asking Him for a direction. perguntando a Ele uma direção. And on Monday and Tuesday, I had something going on. E na segunda e terça eu tinha alguma coisa no meu coração já, uma palavra. There was something, happening. I had a sketch on my notebook. Já tinha alguma coisa acontecendo, já tinha um rascunho no meu iPad, no meu notebook. But then, on Wednesday morning, Mas então na quarta-feira de manhã, I woke up a little earlier than normal. um pouquinho mais cedo do que o normal. And I went to the Lord's presence. E eu fui tirar um tempo com Deus, a presença de Deus. And that day, the Lord, He crushed me with love and grace. Naquela manhã, Deus ele veio com muito amor e graça. And He just started talking to me. Ele só começou a falar comigo. And He started to give me a message. Ele começou a me dar uma mensagem. And I was prepared for this message to be for the free radicals. Eu preparei essa palavra para ser para os radicais livres. But I did not know that the Lord had prepared something even bigger for tonight. Mas eu não tinha notado que Deus ele tinha preparado algo ainda maior para essa noite, para hoje. So I believe that the Holy Spirit wants to speak to you guys tonight. Eu realmente acredito que o Espírito Santo quer falar com você essa noite. You know, it's funny when you have a sermon É engraçado quando você já tem uma ministração and you start going, do your daily stuff. e você começa a fazer as coisas diárias, do dia a dia. And people out of nowhere start talking about what you are going to preach. E as pessoas do nada começam a falar aquilo que você está preparando, a ministração que você está preparando. Is that a coincidence? Isso é uma coincidência? I think it's a Christoincidence. Eu acho que isso é uma cristocência. Amen? Amen. Hallelujah. And the title of the word that I'm going to preach tonight is God's Everlasting Grace. E o título da mensagem que eu vou ministrar para você nessa noite é a graça eterna de Deus. Amen? Remember, amen? Say it to the person next to you. God's everlasting grace. Fale com a pessoa do seu lado, a graça de Deus é eterna. And I will start reading of a book of Ephesians 2, 8 and 9. Eu vou começar lendo dois versículos aqui de Efésios, a partir do versículo capítulo 2 a partir do versículo 8. I'm going to read it in English. If you guys speak Portuguese, please read. All right? Eu vou ler em inglês e, por favor, você fale português. É só você. But you know what, Gabriel? I believe by the end of this sermon, most people here will be speaking English. Mas eu acredito, Gabriel, que no fim dessa ministração, muitas pessoas aqui vão estar entendendo inglês e vão estar falando. Ephesians 2, Efésios 2, 8 and 9. 8 e 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Brothers, you are saved by
Você é salvo By grace. pela graça. You are saved by grace. Salvo pela graça. Amen? Amém? And what is this grace? E o que é essa graça? This unmerited grace that we talk about. Essa graça imerecida que a gente está falando aqui. Let me give you guys an example. Amen? Deixa eu te dar um exemplo, amém? Imagine that you guys were home Imagine que você está na sua casa, on vacation, de férias, and your parents were away on a church conference, e seus pais foram para outro estado para uma conferência da igreja. and you're hungry. Você está faminto, está com fome. Are there any free radicals here hungry tonight? A gente tem algum radical livre com fome aqui essa noite? Everybody ate, right? Todo mundo comeu, certo? And imagine that you are hungry and you have an idea. Agora imagine que você está com fome e você teve uma ideia. You say, "Oh, I'm gonna take my dad's van out without him knowing, Eu vou pegar a van do meu pai e eu vou sair sem ele saber. Eu vou dirigir ela sem ele saber. and I got here $3. E eu tenho aqui $3. I'm gonna go get a McChicken Eu vou comprar um McChicken, because I'm hungry." porque eu estou com fome. But you know, my dad cannot know. Mas, sabe, meu pai, ele não pode saber. So I take out the car, Então eu peguei a van dele, peguei o carro, that nice smelly van, uma van fedida, and I hit the reverse. e eu coloquei na ré, I reverse, comecei a dar ré no carro, and then suddenly I try to go full throttle. I try to go forward, e eu tentei sair com o carro, tentei dirigir ele de ré. and accidentally I hit the neighbor's new Porsche, E acidentalmente eu acertei o Porsche do vizinho. a novo Porsche. 2026 new electric Porsche. O novo Porsche 2026 elétrico. So now here we have a very bad situation, right? Aqui a gente tem uma situação muito difícil, muito ruim, certo? And the Lord, I'm sorry, not the Lord, and here you can have 3 different types of consequences E aqui você pode ter 3 tipos diferentes de consequências. and 3 different types of treatments. E 3 tipos diferentes de tratamento. The first one, O primeiro, I would like to share the treatment of the law. eu gostaria de compartilhar com vocês o tratamento da lei. So what would this look like? Como que isso se parece? The law demands that you pay for what you did. A lei, ela vem para pagar, você paga aquilo que você fez, a consequência daquilo que você fez. So you're not supposed to be taking out your dad's car. Você não deveria pegar o carro do seu pai e sair dirigindo. So you're going to have to pay for the car. Você vai ter que pagar pelo carro. And visualize this as the owner of the car. Então, se coloque no lugar do proprietário do Porsche. This is him talking. Isso é ele falando. He's saying, "You're going to pay. Ele está falando, você vai pagar. You're going to pay every cent for this car, and I'm going to tell your dad. Você vai pagar cada centavo do conserto desse carro e eu vou falar pro seu pai. And your dad is going to have to pay me E seu pai vai ter que me pagar and your van, e na van and dele. you're going to be grounded. I'm going to tell him to ground you." E seu pai vai te colocar de castigo. Você vai ficar de castigo. That's the law. Isso é a lei. Now I got a second option. E agora eu tenho a segunda opção. Mercy. Misericórdia. You know, let's say the owner of the Porsche decides to be merciful with you. Vamos dizer que o dono da Porsche, ele decidiu ser misericordioso com você. He decides not to call the police, Ele decidiu não chamar a polícia. but he's going to have to tell your dad. Mas ele vai ter que falar pro seu pai. But you're not going to have to pay for the car because he has a great insurance. Você não vai ter que pagar pelo carro porque ele tem um seguro muito bom. But you're still going to have to pay the deductible of $4,000. Mas você vai ter que pagar ainda a franquia. Eu acho que é essa palavra em português, gente. A franquia do seguro para que cubra o conserto do carro. Hey, it was better than the law, right? É melhor do que a lei, não é? He was merciful, right? Ele foi misericordioso, não It foi? could be worse, right? Poderia ser pior, não poderia? But what about this situation under grace? Agora vamos pensar na situação sobre a graça. Imagine that this
owner of this car decides to treat you with grace. Agora, imagine que o dono desse Porsche, ele decidiu te tratar com graça. And how would that be? Como que isso seria? So you hit the car. Você acertou o carro dele, você bateu no carro dele. He immediately goes to your help. Ele imediatamente ele foi para te ajudar. He says, calm down, get out of the car, don't worry. Ele falou: calma, fique calmo, saia do carro, não se preocupe. I'm going to take care of everything. I have a mechanic shop. Eu vou cuidar de tudo. Eu tenho uma loja de mecânica, uma oficina mecânica. I'm going to fix my car. I'm going to fix your dad's car. Eu vou consertar o meu carro e eu vou consertar o carro do seu pai. And you know what? You're not going to be in trouble because I'm not telling your dad. E você sabe, eu não vou falar pro seu pai, você não vai estar em problema porque eu não vou falar nada para ele, ele não vai saber. Let's fix this car fast. Vamos arrumar esse carro rápido. And you know, when you're 18, I'm going to give you a new car. E quando você tornar 18 anos, quando você fazer 18 anos, eu vou te dar um carro novo. And you know what? Let's go grab a Shake Shack. Então, em vez do McDonald's, vamos pegar um Shake Shack. Brothers, that is God's grace. Irmãos, isso é a graça de Deus. It's undeserving. É algo que você não merece. It's unmerited. Você é imerecido. But it's a gift. É um presente. It's a gift that you do not pay for. É um presente que você não pagou por isso. Look what Titus 2:11 says. Vamos ler o que Tito 11:6 vai nos dizer. 2:11. 2:11, desculpa. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. Can you repeat that? Você pode repetir isso? All people. Todas as pessoas. The grace of God came for who? For A graça all. de Deus veio para quem? Para quem? Para todos. 2 Corinthians 12:9. 2 Coríntios 2:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest in me. Hey, so when does grace manifest in our life? When does grace Quando a manifest? graça vai se manifestar na nossa vida? Desculpa, não estava prestando atenção. Is it when you're full of yourself? É quando você está cheio de você mesmo? No. No. Here it says Aqui está nos falando, that it's when you're empty of yourself. é quando você se esvazia de você mesmo. Then Então, you will be full of você God's vai ser grace. cheio da graça de Deus. Amen? Amém? Amen. Can I start preaching now? Posso começar a ministrar, a Amen? pregar agora? I'm going to Amém? start preaching now. Eu vou começar a pregar agora. Does anybody here know the story of Jonas? Alguém aqui conhece a história de Jonas? Yeah? Amen? Amém? Who remembers when you were a baby? Quem se lembra quando você era um bebê? For some it's easy here, I know. But for others it's not that easy. Para alguns foi mais fácil, mas para outros não é tão fácil. And we would see, TV shows that showed Jonah being eaten by a whale. A gente ia ver programas de TV que mostrava Jonas, o que ele fez, como que foi a história dele. And didn't you think sometimes that was something fictional? Você já se perguntou se isso era alguma coisa fictícia? Era algo que... Because they put a whale Porque eles colocaram uma baleia to eat a man. para comer um homem. What? And you feed that to a 3-year-old and he's like, Quando você tem 3 anos de idade, você escuta isso, você fica tipo... Daddy, "Hã? I'm not going to the beach. Pai, eu não vou pra praia. But you know what, brothers? If the story of Jonah Mas então, irmão, se a história de Jonas is in the Bible, está na Bíblia, and Jesus himself e o próprio Jesus talked about him twice, falou sobre ele 2 vezes, it's because it's true. é porque é verdade. Amen? Amém? Can I get a hallelujah? Posso... Oh, you see, everybody understands. É. And I want to preach tonight about Jonah's life. E hoje eu quero ministrar sobre a vida de Jonas, eu quero pregar sobre a vida de Jonas. But I want to give you 3 keys Mas eu quero te dar 3 chaves of how grace como a graça
manifested in Jonah's life. se manifestou na vida de Jonas. Amen? Amém? First, A primeira, we are going to see grace over a miracles. gente vai ver a graça sobre milagres, através de milagres. Anybody here ever had a hard moment in life? Alguém aqui já teve um momento muito difícil na vida? Something that you could not resolve by yourself? Alguma coisa que você não conseguia resolver por conta própria? Keep that. Segure isso, lembre-se disso. Number 2, Número 2, grace over your calling, your ministry. a graça sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Amen? Amém? We all have a calling. Todo mundo aqui tem um chamado. Jesus, Jesus, he built this church. ele construiu a igreja. He is the head, Ele é o cabeça and we are the body. e a gente é o corpo. Amen? Amém? And together, E juntos we are strong. a gente é forte. And number 3, E número 3, grace over your character, your personality. a graça sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade. You know, is it only me that thinks sometimes I have to change a couple things? É somente eu que às vezes pensa que precisa mudar alguma coisa em mim? Somente eu que penso isso? I think we all do, right? Acho que todo mundo pensa assim. So let's start with the first one. Who remembers? Grace for miracles. Vamos começar então com a primeira, a graça através de milagres. Amen. And Amen. I am going to start reading the book of Jonah here. We're going to go through the book of Jonah, so we got to go quick. Amen. Então eu vou começar a ler a história de Jonas aqui, o livro de Jonas, e eu vou ler inteiro e a gente vai ser rápido. Jonah 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Get up, go to the great city of Nineveh, and preach against it, because their evil has come up before me. Jonah got up to flee to Tarshish from the Lord's presence. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. He paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the Lord's presence. But the Lord threw a great wind onto the sea, and such a great storm arose on the sea that the ship threatened to break apart. The sailors were afraid, and each cried out to his God. They threw the ship's cargo into the sea to lighten the load. Meanwhile, Jonah had gone down to the lowest part of the vessel and had stretched out and fallen into deep sleep. The captain approached him and said, "What are you doing sound asleep? Get up, call your God. Maybe this God will consider us, and we won't perish." Then they said to him, "Tell us who is to blame for this trouble we're in. What is your business, and where are you from? What is your country, and what people are you from? Come on," the sailors said to each other. "Let's cast lots. Then we'll know who is to blame for the trouble we're in." So they cast lots, and the lot singled out Jonah. He answered them, "I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of the heavens, who made the sea and the dry land." Then the men were seized by a great fear and said to him, "What have you done?" The men knew he was fleeing from the Lord's presence because he had told them. So they said to him, "What should we do so that the sea will calm down for us?" For the sea was getting worse and worse. Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land, but they couldn't because the sea was raging against them more and more. He answered them, "Pick me up and throw me in the sea, so that it will calm down for you. For I know that I am to blame for this great storm that is against you." The men were seized by great fear of the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. So they called out to the Lord, "Please, Lord, don't let us perish because of this man's life, and don't charge us with innocent blood. For you, Lord, have done just as you pleased." Then they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea stopped its raging. The Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Amen. Amém? I don't know Eu não sei the situation that
you are going through. Eu não sei a situação que você está passando agora. But here Jonah Mas aqui está Jonas. was going through a very difficult time of his life. Estava em uma situação muito difícil da vida dele. Because God gave him an order. Porque Deus deu para ele uma ordem. He said, go to Nineveh and preach the gospel. Vai a Nínive e pregue o evangelho. Preach salvation so these people can repent. Prega a salvação e essas pessoas podem se arrepender. But Jonah didn't go. Mas Jonas não foi. Besides that, he chose a different course. Ele pegou um outro caminho, ele foi para outro lugar. He did his way, Ele fez do jeito dele, my way. o meu jeito. You know, there are problems Tem alguns problemas that we are in currently que a gente está hoje because of other people. por causa de outras pessoas. Sometimes because of your husband or wife. Algumas vezes por causa do seu esposo ou esposa, Sometimes because of your boss. algumas vezes por causa do seu chefe, Maybe sometimes because of a friend. talvez até mesmo por causa de um amigo. But there are those problems, Mas esses problemas, but there are other problems mas tem outros problemas, desculpa, that are of our own doing. mas é porque a gente mesmo fez da nossa forma, do nosso jeito. I know we love to blame other people, Eu sei que você ama colocar a culpa em outra pessoa, but sometimes the problem is ours. mas algumas vezes o problema é nosso, está em nós. And Jonah, he was a prophet of God. E Jonas, ele era um profeta de Deus. So God spoke to Jonah. Deus falava com Jonas, Deus falou He com was a Jonas. man used by God, Ele era um homem usado por Deus, but his heart mas o seu coração was hardened. estava duro, endurecido. And Jonah E Jonas, didn't want to hear ele God's não quis direction. escutar a direção que Deus deu para ele. So this impossible situation happened. Então essa situação impossível aconteceu. Jonah got thrown into the sea, Jonas, ele foi jogado no mar. and a big fish E um grande peixe veio ate him. e comeu ele, engoliu ele. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? Can you imagine being thrown into the water pode and a imaginar- fish eating you? Ser jogado dentro do mar e um peixe grande vem e engolir você? And this was Jonah that said, "Throw me in there." Isso foi o que Jonas, na verdade, falou. Ele falou, me joga no mar. So imagine the pressure that he was going through. Agora imagine a pressão que ele estava passando naquele momento. On chapter 2, No capítulo 2, I'm not going to read it all, eu não vou ler ele inteiro. but look what it starts in the Mas beginning. olha como isso começou no começo. Jonah prayed to the Lord, Jonas- his God, from the belly of the fish. Jonas, ele orou a Deus da barriga do peixe. Oh, wait. On chapter 1, No capítulo 1, you don't see Jonah praying to the Lord. você não vê Jonas orando a Deus. But on chapter 2, Mas no it capítulo starts, 2, isso começa Jonah prayed to the Lord. Jonas orando a Deus. You know, sometimes we need a difficult situation Algumas vezes a gente precisa de uma situação difícil to seek the Lord. para enxergar Deus, enxergar o Senhor. I'm not saying that every bad thing that happened is God's doing, Eu não estou falando que tudo que é ruim que acontece com você é Deus fazendo. but some things that happen, Mas algumas coisas que acontecem, God's in control. Deus está no controle. Maybe it's not a big fish that's coming, Talvez não é um grande peixe que está vindo, but maybe he's going to use something else. mas talvez ele vai usar alguma outra coisa. So Jonah was in this situation, and here Então Jonas estava numa situação e aqui, on chapter 2 no capítulo 2, says that Jonah fala que Jonas, went to the bottom of the ocean, ele foi no mais profundo do oceano, no mais the profundo do mar, deepest part. a parte mais profunda do mar. And I don't know if you guys know this, Eu não sei se vocês sabem disso, but the highest mountain a montanha mais alta is Mount Everest.
é o Monte Everest, which is about que tem cerca de 8.5 kilometers high. 8,5 quilômetros de altura. You imagine that? Pode Almost imaginar 9 isso? kilometers high. Quase 9 quilômetros de altura. Now, the sea, Agora, no mar, one of the deepest dos pontos mais profundos, known to men, conhecido pelo homem, is 11 kilometers. são 11 quilômetros de profundidade. And that's only what man was able to, E isso go to. foi só o que o homem conseguiu ver, conseguiu chegar. And I don't know if you guys remember a couple years ago, Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, some very rich scientists that, decided to go on a submarine trip. uns empresários, umas pessoas muito ricas, elas decidiram ir no submarino. And they went very deep. E eles foram muito profundos. And what happened? E o que aconteceu? The submarine imploded. O submarino implodiu. But why? Mas por quê? Because there was a lot of pressure in that depth. Porque havia muita pressão naquela profundidade. A lot of pressure. Há muita pressão. 400 meters down into the water, there's no visibility. 400 metros abaixo no mar já não tem mais visibilidade nenhuma. So Jonah was in a place full of pressure. Então Jonas estava numa pressão cheia de pressão, estava num lugar cheio de pressão. He was in a place of extreme darkness. Estava num lugar cheio de escuridão. And he was alone. E ele estava sozinho. Have you guys ever felt that? Alone? Under Vocês pressure? já se sentiram sozinhos, sob pressão And e, in the darkness? e na escuridão? Like you can't see the light? Tipo, você não consegue ver a luz, você não consegue ver a saída. Have you ever been to this place? Vocês já tiveram uma situação como essa? You see, Jonah knew Jonas sabia what he was doing. o que ele estava fazendo. He went against God's will. Ele foi contra a vontade de Deus. And look what in the end of verse 2 happened. Então, olha o que no final do verso 2 aconteceu. Those who cherish worthless idols abandon their faithful love. But as for me, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will fulfill what I have vowed. Salvation belongs to the Lord. Then the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. So guys, Então, pessoal, something here happened. alguma coisa aqui aconteceu. Jonah said something Jonas falou alguma coisa that made que fez the fish spit him out. o peixe vomitar ele. So the fish O is the peixe creation, é a criação. and the creator spoke to the creation. E o Criador falou com a criação. But why? Mas por quê? Why? Por quê? Salvation A salvação belongs pertence to the Lord. ao Senhor. Can you repeat that? Você pode Salvation repetir isso? Salvação belongs pertence to the Lord. ao Senhor. Amen? Amém. That moment, Aquele momento, Jonah understood Jonas entendeu that que when he was the weakest, quando ele estava fraco, that's when God's grace was going to manifest é quando a graça de Deus iria se manifestar for big miracles. para grandes milagres. Because this is not just any ordinary miracle. Porque isso não é apenas um milagre ordinário, alguma coisa simples ou normal que acontece. You ever hear anybody that got spit out of a whale Você já before? escutou e já conheceu alguém que foi cuspido para fora de uma baleia, que foi vomitado por uma baleia? So he was in a deep place. Então ele estava em uma situação, em um lugar muito profundo. He was in a dark place. Ele estava em uma situação, em um lugar de escuridão. He was under pressure. Ele estava sob pressão.
He was alone, Ele estava sozinho, but mas he prayed to the Lord. ele orou ao Senhor. And he said E o Senhor falou. to the Lord, E o Jonas falou para o Senhor. to you Ao Senhor belongs my salvation. pertence a minha salvação. My salvation is not mine. Minha salvação não é minha. It's not about what I do. Não é sobre aquilo que eu faço. It's not about how hard I try. Não é sobre o quanto eu tento. Obrigado. It's about you, É sobre Lord. você, Senhor. It's all about you. É tudo sobre você. So at this moment, Jonah had revelation. Nesse momento, Jonas teve revelação. He had revelation of who God truly was. Ele teve revelação de quem realmente Deus era. The God that gives us salvation. O Deus que dá pra gente a salvação. Amém. You know that the biggest miracle that happens in your life O maior milagre que acontece na sua vida is salvation. é a salvação. That's how it all starts. É como tudo começa. It's when Jesus comes and saves you. É quando Jesus vem e salva você. But you know, Mas você sabe, sometimes algumas vezes, all we need to hit that bottom. tudo que a gente precisa é chegar no mais profundo. We have to go deep. A gente precisa We ir have to go profundo. to the pressure. A gente precisa estar sob pressão. Because it's only at that moment Porque é só naquele momento that we have nothing to do. que a gente não tem nada a fazer, That we don't know what to do. que a gente não sabe o que fazer, That we don't know if we go to the left or if we go to the right. que a gente não sabe se a gente vai para a esquerda ou para a direita. You know what you do when this happens? Sabe o que fazer quando isso acontecer? Don't look around you. Não olhe ao redor Look de você. up. Olhe para cima. Look up. Olhe para cima. Look up. Olhe para Because cima. your salvation Porque a is up there. salvação It's está not no around Senhor, here. não está em volta de você. Can I get a hallelujah? Aleluia. Amen. Amém. So that was the miracle Então esse foi o milagre that Jonah que Jonas experienced teve experiência with the grace of God. com a graça de Deus. Amen. Amém? Let's go to number 2. Vamos para o número 2. Grace for your calling. Graça pelo seu chamado. Anybody here have a calling? Alguém aqui tem um chamado? Amen. Amém? I'm going to let you say it again. Eu vou deixar você Does falar de novo. anybody here have a calling? Alguém aqui tem um chamado? Amém. You Amém. all have a Todos calling. vocês têm um chamado. Even if you like it or not. Mesmo se você goste ou não goste. Maybe you're still running away like Jonah. Talvez você está correndo como Jonas. But I want to tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. God has miracles tonight. Deus, ele tem milagres essa noite. Amen. Amém? And the grace for your calling. And I want to read real quick. Então a graça pelo chamado. Eu vou ler bem rápido de novo. Chapter 3. O capítulo 3. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Can you say second time? Então o Espírito de Deus veio a Jonas a segunda vez. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest one of them to the least of them. The people of Nineveh repented. The word reached the king of Nineveh and arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, by the decree of the king and his nobles, let neither men nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water, but let men and the beasts be covered with sackcloth. And let them all call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God might turn and relent and turn from fierce anger so that we may not perish. When God saw what they did, how they turned from
their evil way, God relented of the disaster that had said that he would do to them, and he did not do it. So guys, Então, pessoal, Nineveh Nínive was a very big city. era uma grande cidade. The word here says A palavra aqui nos diz that it would take 3 days que levaria 3 dias afoot andando to cross the city. para atravessar a cidade inteira. Has anybody here walked ever 3 days Alguém aqui já caminhou por 3 dias straight? sem parar? We can barely walk an hour. A gente não pode nem caminhar por 1 hora. So I want you to understand that Nineveh was a very big city. Eu só quero que você entenda que Nínive era uma cidade grande. Thousands of people. Milhares de pessoas. Thousands and thousands. Milhares e milhares de pessoas. And God E Deus used one man usou um único homem to save all those people. para salvar todas aquelas pessoas. Imagine what he can do to Philadelphia with a room Imagina o que ele full tem que of fazer, o que ele prophets. pode fazer com a Filadélfia, com essa igreja que está cheia de profetas do Senhor aqui. With Amém. one man, Com um homem, he saved ele millions. salvou milhões. What about with 50 men and women? E sobre você que está aqui, que estamos aqui em 50 pessoas, o que Deus não pode fazer? We can overcome Philadelphia, A brothers. gente pode salvar a Filadélfia inteira, irmãos. We can Amém. overcome all of Pennsylvania, New pode Jersey, salvar toda a the Pensilvânia, United States of America, Nova brothers. Jersey, todos os Estados Unidos, a gente pode salvar. And maybe you're thinking, E talvez você está pensando, but I'm not good. mas eu não sou bom. I can't do it. Eu não posso fazer isso. Brother, Jonah couldn't either. Irmãos, Jonas também não podia. He was weak, Ele era fraco. cold-hearted. Coração gelado, frio. But God used him. Mas Deus usou ele. Tell the person next to you, it's not about you. Fala para a pessoa do seu lado, não é sobre você. It's about God. É sobre Jesus, é sobre Deus. To the Lord is my salvation. A Deus pertence a minha salvação. To the Lord is my salvation. A Deus pertence a minha salvação. And you know, many of you are going to say, E muitos de vocês vão dizer, oh, but God already called me and I said no. mas Deus já me chamou e eu falei não. Well, what about Jonah? E sobre Jonas? E o que você fala sobre Jonas? He called him a second time now. Não, agora Deus ele está chamando Jonas pela segunda vez. God doesn't hold grudge against you. Deus ele não guarda rancor sobre você. He wants to keep using you. Ele quer continuar usando você. Because it's not about you. Porque não é sobre você, It's about him. é sobre ele. So if he wants to use one person Se ele quer usar uma to pessoa save a million bad people, para salvar milhares, Oh, milhões de pessoas, brother. ó irmãos, you can hide under a hole, você pode se esconder num buraco, but he's gonna find mas you. ele vai achar você. He's Amém. gonna get a big old worm to chew you up. Ele vai te trazer uma minhoca gigante para tirar desse buraco. Amen. Amém? Nobody's gonna hide anymore. Ninguém mais vai se esconder no buraco agora. It's not about you. Não é sobre você. And look, Jonah, Olhe para Jonas. he didn't have the Holy Spirit like you do today. Ele não tinha o Espírito Santo como você tem hoje. Oh, the presence of the Holy Spirit would go on, off. A presença do Espírito Santo naquele tempo ia vir e indo. Ele But vinha e ia embora. but vinha the e ia embora. Holy Spirit Mas o in Espírito Santo em you, você, it doesn't go off. ele não vai embora. Ele sempre It's está com always você. on. Ele sempre está em você. It's solar energy. Ele é uma energia solar, é como o sol. You're on all the time, brother. O Espírito Santo está ativo em você o tempo todo. Even when you're sleeping. Mesmo quando você está dormindo. Even when you don't want to go the direction he tells you Mesmo to. quando você não quer ir para a direção que Deus te mostrou. Oh, I tell you something. He's there. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está lá. He redeemed your heart. Ele vai te redimir, ele vai trazer o seu He coração de volta. redeemed. He did that already. Ele já fez isso. He took your old heart, the bad heart. Ele já trocou o seu coração, Oh, o and coração he ruim. didn't give you a good, better heart. He gave you his heart. Ele não te deu um melhor coração humano, ele deu o coração dele, o próprio coração dele em você. He gave you Amém. his heart. Ele te deu o coração dele. Amém. It's his. É ele. You're only a messenger. Você é só um mensageiro. Just like me and Gabriel up here.
É como eu e o Gabriel aqui em cima. You're only a messenger. Você é só um mensageiro. You do not create the message. Você não criou a mensagem. You only take it. Você só pegou isso. So God's grace Então a graça de Deus was abundant. Was abundant. era abundante. A graça de Deus era abundante In Jonah's ministry. no ministério de Jonas. Because he got called a second time. Porque ele foi chamado pela segunda vez. And you know why God calls you? E sabe que Deus ele te chamou. And you know why he calls you? E você sabe por que ele te chamou? And you know why he will call you a second E time? você sabe por que ele vai te chamar uma segunda vez? It's because he has plans for you. Porque ele tem planos para você. Amém. And his plans are way better than E your os planos plans. dele é muito melhor que os seus planos. And he has a vision of a Ele tem time uma visão de tempo where we will all be serving together onde todos nós vamos estar servindo juntos in a millennium. por um milênio. And there will be brothers and sisters E vai haver muitos irmãos e irmãs serving together. servindo juntos. Now there's something Não, agora tem uma coisa that's going to depend que vai depender on your award. no que você faz. On your award. Na sua coroa, que vai estar na sua coroa. God called you. Deus ele te chamou. Now Agora it's your turn. é a sua vez. Go. Jonah said, I will, God. Vai. Go. I will do what you want now. Agora Jonas falou, eu vou fazer o que você me pediu para fazer. You know, when God calls us, Agora quando Deus ele nos chama, oh, he's taking care of you ele está cuidando de você, ele vai cuidar de você. because he's trying to give you an award for that Porque day. ele está tentando te dar uma coroa para aquele dia. The day of complete salvation. O dia da completa salvação. Salvação That's completa. the day Esse é o dia that we are going to be que a gente vai fusing estar- through walls. Que a gente vai poder passar pelas paredes, Just like X-Men. assim como um X-Men. Our spirit today is redeemed Então o espírito hoje é redimido because you accepted Christ. porque Amen? você aceitou a Jesus. Amém? Amen? Amém? Your soul, your mind, Sua mente, sua alma it's in the process está of em processo transformation. de transformação. And your body, E o seu corpo, this beautiful body, esse corpo lindo, is going to be complete one day. ele vai estar completo um It's dia. going to be saved completely. Vai estar totalmente salvo um dia. And that's the perfect salvation right there. E essa é a salvação perfeita So aqui. God wants Então to Deus, ele quer give you grace te dar graça in your ministry. no seu ministério. Grace is not about you. Graça não é sobre você. Grace is about him. Graça é sobre ele. It's your ministry, É o seu ministério, but he's the one mas ele é in control. que está no controle. Ele é a pessoa Not que está no you. controle. Não você. Don't think it's you. Não pense que é você. If you think it's you, Se você pensar que é você, oh, he's going to send that whale again. ele vai chamar aquela baleia de novo para te encontrar. God's grace A graça de Deus is abundant. é abundante. Can you say that to the person next Você to pode you? falar isso para a pessoa do seu lado? A graça de Deus é abundante. Okay, pastor, another hour? Thank you. Tá bom, pastor, mais uma hora? Obrigado. Let's go to the third topic. Vamos para o terceiro tópico. Is everybody here? Está todo mundo aqui? Can I get a hallelujah? Posso ter um aleluia? Can I get an amen? Amém. God is good Deus é bom. all the All time. the time, o tempo todo. God is good. Deus é bom. Don't stop preaching, brothers. Não pare de falar. And I'm giving Gabriel a hard time here. Ele está dando um tempo. You guys see dando um smoke? tempo difícil. Yeah, it's me. Let's give a round of applause for Gabriel. He's doing a very good job. Thank you, guys. Obrigado, Rick. Number 3, Número 3. grace A graça over your character. sobre o seu caráter. Wow. So here we talked about number 1, grace for Então a miracles. gente falou sobre a graça através de milagres. We talked about grace for your A ministry. gente falou sobre graça através do ministério. And sobre now o we're ministério. talking about grace for your E character. agora a gente vai falar sobre graça no seu caráter. And I'd like to read
E eu We're on number 4 of Jonah, guys. We're on book 4 of Jonah now. Não, agora a gente está no livro 4 de Jonas. Chapter 4. Capítulo 4. And it's the last one. E esse é o último. I promise. Eu prometo. But to Jonah, Mas para Jonas, oh, I'm sorry, I'm going to read. vai Jonah ler. 4. Ele vai ler agora Jonas 4. But to Jonah, this seemed very wrong, and he became angry. He prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are gracious and a compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the Lord replied, "Is it right for you to be angry?" Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. So what's happening here? Então, o que está acontecendo aqui? So Jonah Então, answered God. Jonas, ele respondeu a Deus. He went to Nineveh, Ele foi para Nínive and what God told him, e o que Deus falou para ele? that would be 40 days Que seria 40 dias for them to repent, para as pessoas se arrependerem. happened in 3 days. Isso aconteceu em 3 dias. 3 days, Em 3 dias, everybody, todo mundo, even the king, até o rei, decided to fast. decidiu fazer jejuar. They decided to repent. Eles decidiram se arrepender. And oh, how Jonah was angry. E como Jonas estava bravo. Oh, he was so angry. Ele estava muito bravo. He said, "Lord, I told you. Ele falou: Deus, eu falei para você. Why did you have to take me out of my home? Porque você me tirou da minha casa. Since they are bad." E me mandou para cá uma vez que eles são pessoas ruins. Que eles são ruins. They're bad people. Eles são pessoas ruins. They don't deserve Eles não merecem isso. grace. Graça, eles não merecem. They don't deserve what you're doing. Eles não merecem aquilo que você está fazendo. Now look at this. Agora, olhe para isso. 1 chapter ago, Um capítulo atrás, Jonah Jonas, received grace. ele recebeu a graça. Oh, he received abundant Ele grace. recebeu a graça abundante. But when it was his time Mas quando foi o tempo dele to give grace, para entregar, para dar graça, what did he give? o que ele deu? Oh, he gave them the law. Ele deu a lei. He said they don't deserve it. Ele falou: eles não merecem isso. Oh, they're bad. Eles são ruins, são pessoas ruins. But he forgot Mas ele esqueceu how bad he was. quão ruim ele era. Porque ele era uma pessoa ruim. Oh, he forgot what he had done. Ele esqueceu o que ele fez no passado. And he was saying, God, E ele punish estava- these people. E ele estava falando: Deus, pune essas pessoas. Jonah Jonas received grace, recebeu graça. but he was ready to give condemnation. Mas ele estava pronto para dar condenação. You know, here on verse 5, Aqui no verso 5, it says vai nos falar, vai nos dizer that he got angry with the Lord. que ele ficou muito bravo com o Senhor. He said, "Oh Lord, I'd rather die." Ele falou: oh Deus, eu preferia morrer. And you know, E, sabe, sometimes algumas vezes we are just like Jonah, a gente é como Jonas, so immature. muito imaturos. You know, Jonah here, Jonas aqui, he remembers me of Joshua at home. ele me lembrou do meu filho Joshua. When na I minha tell casa. him, "No more chocolate, Joshua," Quando eu falo não vai ter mais chocolate, he says, Joshua. "Daddy, I want the chocolate." E ele fala: pai, eu quero chocolate. And then mommy's eating the chocolate, so he's gonna eat the chocolate too. E a mãe vai dar chocolate para ele e vai comer, ele dá para a mãe e a mãe vai comer também. You know, he reminds me of Isso- a child Jonas me lembrou uma criança that is very quick que é muito rápida to be immature. para ser imatura. And here E aqui we see Jonah a gente vê Jonas with a character com um caráter that does not please the Lord.
que não fala sobre Deus, não fala sobre o Senhor. That's not Lord's character. Isso não é o caráter de Deus. And then what happens after that? I'm not going to read the verse. E o que aconteceu depois disso? Eu não vou ler agora. Jonah, Jonas, he goes to a shelter, ele foi para um shelter, para um Refúgio. abrigo, refúgio, a high place, em um lugar alto, where he could see all of Nineveh. que ele conseguiu ver toda a cidade de Nínive. And he was there just waiting Ele estava lá só esperando for God to throw fire on them. para Deus jogar fogo sobre a cidade. You know, Sabe? sometimes Algumas vezes we are fast a gente é rápido on wanting to see another brother's problem. para ver o problema de um irmão nosso. We sometimes Algumas vezes a gente are just like Jonah, é igualzinho a Jonas, so immature, muito imaturo, so immature. muito imaturo. You know, Jonah Jonas, was very angry at ele God. estava muito bravo com Deus. And then, if you keep on reading, E se você continuar lendo, God Deus made a plant fez uma árvore, uma planta, cover him. para cobrir Jonas. Because before that, Porque antes disso, Jonas was sitting down Jonas estava sentado and he was complaining. e ele estava Oh, reclamando. oh, God. Oh Deus, Why? oh Deus, Why por que, this Deus? people? Por que essas Throw pessoas? fire on Jogue these fogo people. neles. Throw fire. Jogue fogo. And the Lord E o Senhor? sent him a shade. Então Deus ele fez uma sombra para Jonas. There was a plant Fez a planta with a shade. com uma sombra. A And planta then- com a sombra. Yes, perfect. And then the Lord Então o Senhor says here that Falou. Jonah immediately was very happy. Então Deus ele mostrou para Jonas o que ele tinha feito e imediatamente Jonas ficou muito feliz. That's what it says here on the verse. It said Jonah was very happy. É o que fala aqui nesse verso. Jonas estava muito Wait, feliz. he was happy with what? Calma, ele estava feliz pelo quê? He was happy Porque about ele the estava shade feliz sobre a sombra, porque ele recebeu a sombra. because he didn't want to be in the sun. Porque ele não quer ficar no sol. Jonah Jonas was happy estava feliz about a shade, pela sombra, but he wasn't happy about the 100 and something thousand people that were saved. mas ele não estava feliz pela quantidade de pessoas, 100 mil pessoas que foram salvas. His happiness A felicidade, was on that shade. a felicidade dele estava sobre aquela sombra. You know, and I want to tell you, this shade E eu quero te falar algo. A sombra can be many things. pode ser várias coisas. It can be your husband or your wife, Pode ser seu marido, sua esposa. where you find happiness Quando and você achar comfort. felicidade e conforto. But God, Mas o Senhor, after that, depois disso, He sends a worm ele enviou uma A verm, minhoca, like a verm. verme, to eat the plant. para comer a planta. Oh, and then Jonah went nuts. Então Jonas ficou muito bravo. He was like, God, no! Deus, não! Oh, this sun! Ó, o sol! Kill me! Take Me me! mate agora! Oh, I me can't leve. take this! Eu não posso mais ter isso. So immature. Muito imaturo. You know, he was happy Então ele estava feliz about earthly things, sobre as coisas da terra. but he wasn't happy about the salvation. Mas ele não estava feliz sobre a salvação. But you know, God Mas sabe, Deus decided decidiu to treat him with grace. de tratar ele com graça. You know why? Você sabe por quê? Who wrote this book Quem of Jonah? escreveu esse livro de Jonas? Himself. Ele mesmo. And most of us, when we read the book of Jonah, E a maioria da gente, quando lê o livro de Jonas, we only go to the part that he goes back to Nineveh and saves the a people. gente vai somente para a parte que ele volta para Nínive e salva as pessoas. But this part here Mas essa parte aqui is where the Lord é onde o Senhor was pouring grace estava derramando abundantemente a graça over his character, sobre o caráter dele, over his mind. sobre a mente dele. Because, hey, it takes a repentant person Isso
leva alguém arrependido alguém arrependido to write about the wrongdoings. para escrever sobre as coisas erradas. You know, Jonah here, Jonas aqui, he finished the story ele acabou a história talking bad about himself. falando mal sobre ele mesmo. You know when you talk bad about yourself? Sabe quando você fala mal de você mesmo? It's because you know that's in the past. Você sabe que isso foi no passado. It's because you know you overcame that. É porque você já superou isso. You know, he could have finished the story saying, "Oh, and God is my salvation." Amen. Ele não pôde terminar a história He e falar, could. He ele could. poderia ter terminado a história e falar, Deus é minha salvação. But he didn't. E acabou. He didn't. Mas ele não fez. He finished the story Ele acabou a história showing mostrando his weakness. a fraqueza dele. Why? Por quê? Because he had overcome. Porque ele tinha que superar. He had already Ele já tinha superado his weakness. a fraqueza que ele tinha. And he was at a mature part of his life. E ele foi imaturo parte da vida dele. And he wanted to show us E ele quis mostrar pra gente. that even when you are saved, Mesmo que quando você é salvo, you still got a lot to work on, brother. você ainda tem muito a fazer, irmãos. Amen? Amém? But remember, Mas se lembre, it's not you não é sobre você that does it. que faz isso. It's the Lord. É o Senhor. And I'm finishing, all right, guys? E agora eu Amen? estou I'm terminando. finishing. Amém? Look what Philippians 4:12 says. Filipenses 3:12, 4:12 nos diz: I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether I'm well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. Can I get a hallelujah? Posso ter um aleluia? Here Aqui we have a mature a gente tem um maduro, um homem maduro, talking falando about God. sobre Deus. On Jonas, Em Jonas, we have a guy that is immature. a gente tinha um cara imaturo, uma pessoa imatura. But look at Paul here. Mas Luke, olha aqui. Paul. Look at Paul. Luke, olhe para Paulo. He says, Ele falou: I don't care if I have food. eu não ligo se eu tenho comida. I don't care if I have a house. Eu não ligo se eu tenho uma casa. Oh, I do not care if, I'm in prison or not. Eu não ligo se eu estou na prisão ou não. Because Por quê? I can posso all todas as things coisas through Christ. Através de Jesus Cristo. Oh, you guys did not understand. Can I get a hallelujah? Posso ter um aleluia? Brothers, this is miracle right here. Isso é um milagre aqui, irmãos. So we talked about grace for miracles. A gente falou sobre graça através de milagres, sobre milagres. Can I do something I always wanted to do? Yes. Can I get the worship? The worship team's already up. Can I get the worship team up here, guys? Posso ter o Ministério de Louvor aqui em cima de novo, irmãos? We're going to do something prophetic tonight. A gente vai fazer algo profético essa noite. Amen? Amém? The Lord spoke to me Deus, ele falou comigo and said that there are people here tonight que tem pessoas aqui essa noite that need the grace of God. que precisam da graça de Deus. Either if it's for a miracle, Mesmo que seja por um milagre, maybe you're in a deep place, brother. talvez você está num lugar muito profundo, irmão. Oh, maybe you're going through pressure. Talvez você está sob pressão. Maybe you're being persecuted. Talvez você está Perseguido. perseguido. Está Maybe sendo you're being perseguido. persecuted. Talvez você está sendo perseguido. So maybe you need grace Talvez você precisa de graça in a miracle. e sobre um milagre. But Mas there are some people here algumas pessoas aqui that need grace que precisam de graça. in their ministry. No ministério delas. Maybe God called you one time Talvez Deus ele te chamou uma vez and he called you a second time. e ele te chamou uma segunda vez.
And this is the moment to answer, brothers. E esse é o momento de responder, irmãos. Jonah answered the second time. E Jonas respondeu a segunda vez. Maybe it's your third, fourth, fifth time. Well, it doesn't matter. Talvez é a sua terceira, quarta, quinta vez, mas na verdade não importa. Or maybe you need grace Talvez você precise de graça in your mind. na sua mente. Because, Porque- you know, sometimes you're just so immature. Porque às vezes você é muito imaturo. You're so easily angered. Você se fica furioso muito fácil. You're so easily taken by the wind. Você é levado pelo vento muito fácil. Maybe you need grace. Talvez você precise de graça. And grace is a not something graça- you deserve. Não é sobre o que você merece. Grace is a gift. Graça é um presente. And I want to ask you, E eu quero te perguntar, who wants a free gift tonight? quem quer um presente de graça essa noite? Amém. Do you need grace tonight? Você precisa de graça essa noite? Amém. Grace is a person, A graça é uma pessoa, not just a word. não só uma palavra. Jesus Christ Jesus Cristo is our grace. é a nossa graça. Amém. Amém. He is our grace. Ele é a nossa graça. And I want to invite you all, E eu quero convidar todos vocês, just those who want grace só aqueles que querem a graça in your ministry no seu ministério, or ou in a miracle no seu milagre, um milagre, or in your mind. ou na sua mente. Or you can say, Junior, I want it all. Ou você pode falar, Júnior, eu quero em todas as áreas. If you want it all like me, Se você quer em todas as áreas, I want you to call, I want you to stand up. eu quero que você se levante. Don't nesse stay momento. sitting down. Não fique sentado. You know, stand up. Se levante. Take position. Se posicione. Hey, brother, there Hey, is a irmão. battle going on. Está acontecendo uma batalha nesse momento. But listen, Mas escute, victory is ours. mas a vitória é nossa. Amém. You know Você that you're sabe. going to win. Que você vai vencer. And I want to, no, get out of your chairs. Come up here. Sai da Everybody cadeira, to sai do the seu lugar, front. vem aqui na You know, frente. we're free radicals. A gente é radicais livres. Somos We're free radicais radicals. livres. A gente somos radicais You livres. know, we're here to be radical. Estamos aqui para ser radical. We're here because the Lord has something great for Estamos us. aqui porque Deus tem algo muito grande pra Oh, and gente. how I miss your hallelujah and E your como amen. Eu quero um aleluia seu, um amém. Amen. Amém. You know, amen is the name of God. Amém é o nome de Jesus, de One Deus. of his names. Um dos nomes dele. So you're not saying amen for me to be happy, to make Você não me está feel falando good. amém só para mim, para fazer eu me sentir bem. You're calling his name. Você está chamando o nome You're dele quando você fala saying, amém. Lord, Você está falando, Senhor, everything that guy said, tudo que aquele cara falou, I agree. eu concordo. And I want E eu quero this grace, essa graça. this undeserving grace, Essa graça this imerecida. unmerited grace. Essa graça que Oh, não Jesus, mereço. I want it all. Eu quero isso tudo. And you know, Você sabe? he has more than E all ele for tem you. mais do que isso para você. He has everlasting grace. Ele tem muito mais, uma graça que infinita, que não acaba. It's not Eterna. going to end in 20, 30 years. Não vai acabar em 20, 30 anos. Say it to the person next to you. Fala pra pessoa do seu lado. It's forever. Isso é pra sempre. Oh, but I'm going to die. Ah, mas eu vou morrer. Just the body, brothers. Só o corpo, irmãos. We're going to keep living A gente vai se manter vivo. forever. Pra sempre. Vai estar vivo pra So sempre. we do Então, not care a gente não liga about earthly things. sobre as coisas da terra. We do not care where we're going to eat, A gente não liga sobre aquilo que a where gente vai we're going to comer, sleep. onde a gente vai dormir. You know what we're going to do, who O que a we're gente going to vai fazer, be, quem a gente if vai we're gonna encontrar. go, if we're going to go to the best Se a college. gente vai para um colégio Oh, bom, we don't care. A gente não If liga. we're going to live in a big house. se a gente vai if morar em we're uma gonna casa drive grande, the Porsche. se a gente vai dirigir um Porsche, Oh, we don't care a about gente não nothing. liga sobre nada. We care about you. A gente só quer o Senhor, a gente só about liga ao your Senhor, presence. a gente só quer a sua presença. That's what we want É o tonight. que nós queremos essa noite. So I want to pray for you. Eu quero orar And I por want to você. ask for all the leaders. E eu quero perguntar, All chamar the todos men os of líderes God aqui, and women of todos God os that are homens de here. Deus e as mulheres I de Deus want que you to estão start, aqui. you know, Eu quero coming começar. up and start to exercise